Fala galera, professora Letícia Vogt, aqui pelo Legal Educacional, para a gente trabalhar hoje com o lucro real. Como é que você vai fazer a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica pelo regime de tributação do lucro real? Mas antes de começar a nossa aula de hoje, já fica aqui o convite para você me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, professora Letícia Vogt, V-O-G-T, facinho de escrever, e também lá no meu canal do YouTube, também professora Letícia Vogt, onde tem bastante conteúdo de tributário. Hoje tem mais de 130 vídeos lá com conteúdo de prática, de direito tributário, para quem está iniciando na carreira tributária. Então fica o convite para, além de você assistir essas aulas todas aqui pelo Legale, você também poder maratonar o canal. Vamos lá. O que acontece, né? Falando da questão da tributação, a pessoa jurídica tem que fazer a opção uma vez por ano de um regime de tributação para que ela possa pagar os seus tributos federais. E aí, como é que ela faz isso? Quais são os regimes que ela tem direito a fazer essa opção? Na verdade, quando ela vai fazer a opção por um regime de tributação, o intuito é poder pagar o imposto de renda da pessoa jurídica. E esse imposto de renda da pessoa jurídica, ele não é pago com base na apuração contábil, mas sim com base no lucro real, no que realmente essa empresa teve como lucro. Mas, claro, esse lucro real, eu estou falando, mas então a aula de lucro real está falando sobre lucro real. Eu estou falando no sentido de lucro mesmo, qual foi o lucro da empresa. Quando falamos sobre o regime de tributação, nós temos 3 tipos de regime. Segundo o artigo 44 do Código Tributário Nacional, nós temos o lucro presumido, nós temos o lucro real e nós temos o lucro arbitrado. E eu diria mais. Como o Código Tributário Nacional é de 66, eu diria que temos hoje ainda o regime de tributação pelo Simples Nacional, que não consta do Código Tributário Nacional, porque, afinal de contas, né, o Código de 66, o Simples Nacional, é extremamente recente. Então, regulamentado pela Lei Complementar 123, não teria como constar, então, do Código Tributário Nacional. E aí, o que é esse tal de lucro real, esse lucro arbitrado e esse lucro presumido? Quando eu falo de lucro presumido, rapidamente pensando, a empresa apura um lucro, mas não é a totalidade que vai ser tributada. Você presume uma faixa de tributação, como se aquilo ali fosse justamente o lucro real da empresa, e vai tributar aquela presunção de lucro. Em contrapartida, temos o lucro arbitrado, que é aquele que normalmente acontece quando a empresa não cumpre com as suas obrigações acessórias, quando a sua contabilidade não presta para realmente comprovar qual é o seu faturamento, qual é o seu lucro, né? Ou a gente chama isso de contabilidade imprestável, ou por erro ela acabou tornando a contabilidade dessa forma, e com isso enseja o quê? Um certo desconforto por parte do fisco. E o fisco fala, não sei não essa tua contabilidade, hein? Não estou acreditando que isso aqui realmente seja o teu lucro, então o que eu vou fazer? Eu vou arbitrar o lucro que eu entendo que você realmente teve, e em cima desse lucro eu vou te tributar. Mas, chegando à nossa terceira classificação, que é justamente a aula de hoje, nós vamos falar o quê? Do lucro real. E o que é, na verdade, esse lucro real? O lucro real vai servir, então, para a base de incidência do imposto de renda da pessoa jurídica, e com base também nesse lucro real, nós vamos ter a apuração da contribuição social sobre o lucro líquido, que é um tipo de contribuição previdenciária que incide sobre o lucro da empresa. Deixa eu só compartilhar aqui o material com você, que está aí também disponibilizado para você, onde a gente começa a analisar quais são as possibilidades. Aqui eu já falei, né? Artigo 44, já comentamos. Quais são as possibilidades em cima do regime de tributação. Eu fiz uma relação de legislações aqui. Professora, eu preciso decorar esse monte de número de lei? Não, pelo amor de Deus, você não precisa decorar nada, você precisa entender. Nós vamos olhar todas detalhadamente aqui? Exatamente não. Nós vamos olhar os principais artigos que fundamentam o lucro real. Por que eu fiz uma relação maior de legislação? Olha que enorme que foi essa legislação. Por quê? Por exemplo, você tem que ter uma ideia de qual é o embasamento que rege tanto o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. E essas legislações, elas vêm perpetuando e sendo alteradas no decorrer do tempo. Então, por exemplo, começando pela 8383, a 8981, que nós usamos bastante também lá para definir a parte do lucro arbitrado,
e as suas devidas alterações, que vão tratando, então, sobre o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social. Em contrapartida, né, nós temos lá a questão do PIS e COFINS também, a legislação que criou PIS e COFINS, as suas devidas alterações, né, inclusive específicas legislações sobre casos pontuais, alguns tipos de mercadorias que muda a questão do PIS e da COFINS também. Então, aqui é mais para você ter uma ideia de toda a legislação que é pertinente, e um dia que você tiver que se aprofundar em algum determinado assunto e não souber por onde começar, você pode vir nesse material e sabe que aqui está, na verdade, o quê? O ponto de partida para a gente começar a estudar, então, um pouco mais a fundo, tanto PIS/COFINS quanto Imposto de Renda e Pessoa Jurídica. E aí a pergunta é o seguinte, já que nós temos 3 opções de regime de tributação, presumido, arbitrado, real e também o Simples Nacional, que apesar de não estar no artigo 44, qualquer empresa pode optar pelo lucro real? Sim, qualquer empresa pode optar pelo lucro real. Mas algumas são obrigadas a optar? Exatamente. Então, existe uma grande diferença. Qualquer empresa pode optar em ser lucro real, mas algumas empresas não têm alternativa a não ser optar pelo lucro real. E por quê? Porque a legislação que regula o lucro real assim determina. Então, a gente vai ver aqui quais são os casos obrigatórios. Por que naqueles casos que não são obrigatórios, normalmente as empresas optam pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido e não pelo lucro real? Primeiro, dependendo do porte da empresa, do tamanho da empresa, o lucro real, na sua forma de apuração e controle, a contabilidade para apurar um real lucro real, ela é muito mais, entre aspas, trabalhosa. Né? Se você é contador, você sabe bem do que eu estou falando. Então, assim, normalmente, se a empresa tem opção, ela acaba não optando pelo lucro real por ter mais obrigações acessórias, por ter um controle maior. Só que tem um detalhe. Às vezes a empresa fica resistente em optar pelo lucro real e você tem que ter muita ciência disso. Ela fica super resistente a optar pelo lucro real porque às vezes o contador diz que é mais difícil e mais. Isso eu escutei já muitas vezes na minha vida, né, nesses meus 25 anos como advogada tributarista. Ah, quem opta pelo lucro real é objeto de fiscalização. Por quê? Gente, isso não tem nada a ver. Por quê? Por que diziam isso, né? Porque quando, no caso do lucro real, você consegue o quê? Você tem receitas e você tem despesas. E a legislação vai determinar quais são os tipos de despesas que podem ser deduzidas, ou seja, que podem ser abatidas da receita, né, para chegar num lucro menor e ter uma tributação menor. Então, no encontro de contas, débito e crédito, o que eu consigo abater? Como se fosse lá na pessoa física. Quando vai fazer sua declaração do imposto de renda, não tem diversos pontos que ela pode deduzir? Despesas médicas, por exemplo, ela ganhou 10 mil reais naquele mês, mas ela teve 2 mil reais de despesa médica. Automaticamente, quando vai incidir o imposto de renda sobre os 10 mil, não vai incidir sobre os 10 mil, porque ela pode deduzir, abater as despesas médicas da base de cálculo que incidiria o percentual do imposto de renda. E o mesmo acontece aqui no lucro real. Existem alternativas de dedução, de redução, que por consequência vão reduzir o quê? O lucro da empresa. E no momento que reduz o lucro da empresa, quando incidir o percentual de alíquota sobre isso, vai também diminuir o quê? O recolhimento do imposto de renda. Então, por isso que tem muita gente que diz que o lucro real é mais visado para fiscalização. Mas não, basta que a empresa faça o quê? Utilize do que a lei determina como possíveis deduções, abatimentos do seu lucro de forma correta, que ela mantenha fielmente uma contabilidade correta. Então, pensando nessa linha, a gente vai dar uma olhadinha quais são as empresas, as pessoas jurídicas que estão obrigadas a aderir ao lucro real, que não tem alternativa, não tem para onde correr. E aí, professora? Não, não tem para onde correr, certo? Então, vamos lá. O ponto mais comum de todos é justamente esse primeiro aqui. Quando vocês falarem de lucro real, vocês podem ter certeza que a primeira coisa que vai aparecer para vocês é assim, ó. Quando uma empresa, no seu ano calendário anterior, né, no ano, por exemplo, nós estamos agora, no ano anterior, ela teve um valor superior de 78 milhões de receitas, ou proporcional ao número de meses, ou seja, 78 dividido por 12, né? Ou seja, para cada mês do ano. Falou 78 milhões e automaticamente qualquer empresa que teve esta receita, ela está obrigada a migrar para o lucro real. Se ela estava no lucro presumido, vinha faturando abaixo dos 78 milhões, no que virou o ano, né?
virou o ano e ela realmente bateu aqueles 78 milhões e um ali, ela obrigatoriamente no ano subsequente, ela vai ter que optar, então, pelo lucro real. Outra coisa, isso aqui é sempre. Pensou em dinheiro, pensou nas verdinhas, pensou em movimentação financeira, a gente pensa em quem? Em banco, né? Não existe nenhum banco que esteja, eu vou pelo Simples Nacional. Primeiro que o Simples Nacional é para pequenas empresas, né? E mesmo o lucro presumido, que vai até o limite de 78 milhões. Por exemplo, professora, mas se um banco faturar menos de 78 milhões, ele pode não estar no lucro real? Não, porque ele é obrigado. Porque daí não está sendo levado em consideração a receita do banco. Está sendo levado em consideração a atividade do banco. Então, vamos lá. Qualquer atividade, né, que envolva o quê? Bancos comerciais, bancos de investimentos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento, investimentos, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores imobiliários de câmbio, distribuidoras de títulos valores imobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e de entidades de previdência privada. Ou seja, qualquer uma empresa que envolva esse tipo de ramo de atividade, independente da sua receita, está obrigada ao lucro real. Terceira empresa, né, classificação pela obrigatoriedade, que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. O que pode acontecer aqui, né? Nós temos uma empresa no Brasil, mas ela tem lá uma sucursal fora do país, ela tem uma filial fora, ou ela pertence a um outro grupo econômico fora do país. O que vai acontecer? Vai ter remessas de dinheiro para dentro do Brasil, ou seja, ela recebe esses rendimentos aqui dentro do Brasil. Então, se isso acontece com essa empresa, automaticamente ela está obrigada a fazer a opção pelo lucro real. Próxima situação, que autorizadas pela legislação tributária usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução de imposto. O que é isenção e o que é redução de imposto? Quando você, contribuinte, nós temos um cliente contribuinte que praticou já um fato gerador, o que é isso? A lei faz uma previsão e diz o seguinte: aquela empresa que tiver auferimento de renda, ela pagará imposto de renda. Então, a lei, que é uma norma abstrata, né, uma norma que ainda não aconteceu, que ainda não incidiu sobre aquele contribuinte, no momento que o contribuinte pratica o quê? Aquilo que está descrito na norma, né? O que ele praticou? Auferiu renda. Nasce, então, a obrigação tributária. Nasce aí o dever de pagar o tributo. Nesse caso aqui, estão obrigadas as empresas a fazerem parte do lucro real, aquelas que gozam de benefícios de isenção e de redução tributária. O que quer dizer isso? Esse contribuinte, ele deveria pagar tributo, mas vem uma lei que isenta este contribuinte de pagar algum tipo de tributo, aqui não diz qual, qualquer benefício fiscal, qualquer redução tributária, ou seja, ele praticou o fato gerador, nasceu a obrigação tributária, mas ele é objeto de isenção. A isenção é uma causa de exclusão do crédito tributário, está lá no artigo 175 do Código Tributário Nacional. Professora, por que fala crédito tributário se é um débito? Para quem não está muito habituado com o CTN, a gente está falando aqui do artigo 175 do CTN, exclusão do crédito tributário, quando você olhar para o Código Tributário, você vai pensar assim, crédito tributário, você está vendo a visão do fisco. Então, o fisco que tem a receber, ele tem um crédito tributário. O contribuinte tem um débito, certo? Então, por isso que lá no artigo 175 fala o quê? Exclusão do crédito tributário. Portanto, toda empresa que tem o direito de não pagar um tributo, porque ele é objeto de isenção, ou seja, de exclusão do crédito tributário, automaticamente ele está obrigado, né, ou obrigada a fazer parte aí do regime de tributação pelo lucro real. Próxima situação, que no decorrer do ano calendário tenham efetuado o pagamento mensal pelo regime de estimativa, de acordo com o artigo 2º. O que acontece? No lucro real, a gente tem várias formas de apuração do lucro real. Pode ser por estimativa ou pode ser, né, o trimestral. Se ele opta pela estimativa, porque deve ter algum benefício para ele, automaticamente ele está o quê? Ele vai poder fazer a opção só também pelo lucro real, ok? O que mais? Que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia. Presta atenção aqui, que fica muito parecido, inclusive, com aquela primeira alternativa em relação aos bancos, né? A atividade de banco, desenvolvimento, financiamento. Aqui entra mais ou menos no mesmo rol daquela lá.
Então, atividade de prestação cumulativa e contínua de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas e mercantis, prazo ou prestação de serviços factoring. Ou seja, nós temos aqui, né, a seguinte situação: mexendo também com dinheiro, tal qual a outra opção que nós demos lá, de banco, a parte creditícia, você vai pensar assim, se a empresa mexe com dinheiro, está mexendo com crédito, está mexendo com... Sim, então já sabe que obrigatoriamente ela tem que optar pelo lucro real, certo? Temos outras opções também de quais são as empresas que são obrigadas a optar pelo lucro real, mas eu vou continuar te contando no próximo bloco. Já já eu estou de volta.